Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley Machado, professor de Direito Eleitoral do Gran Cursos Online. Vou conversar com vocês sobre uma dica de Direito Eleitoral para o concurso do TRE Bahia. Na nossa dica de hoje, quero tratar sobre a filiação partidária, um instituto que a um só tempo é de direito eleitoral e de direito partidário. E o que é filiação partidária? A filiação partidária é um vínculo jurídico existente entre um cidadão e um partido político. Mas será que o vínculo existente entre um cidadão e um partido político em formação pode ser considerado filiação partidária? Não pode. Segundo o TSE, no julgamento da consulta 75535, para a existência da filiação partidária, é exigível que de um lado tenhamos um cidadão, de outro lado temos que ter um partido político registrado no TSE. O vínculo jurídico existente entre um cidadão e um partido político em formação é de associativismo civil. É uma mera associação civil. Registrou no TSE, registrado no TSE, a partir daí teremos a filiação partidária, porque de um lado temos o cidadão, de outro lado um partido político registrado no TSE. O que deve ter o cidadão para se filiar a um partido político? Quais os requisitos exigíveis para que alguém se filie a um partido político? São os requisitos estabelecidos no Estatuto do Partido, mas o artigo 16 da Lei 9.096 diz que só o cidadão que estiver no pleno gozo dos seus direitos políticos pode se filiar a um partido político. Então, cidadão que incidir em uma das hipóteses de perda ou de suspensão dos direitos políticos não pode se filiar a partidos políticos, não pode se vincular a uma agremiação partidária, se incidir em qualquer uma das hipóteses inscritas no artigo 15 da Constituição Federal. Diferentemente, segundo a jurisprudência do TSE, o cidadão inelegível que tem um impedimento para o exercício do seu direito à elegibilidade pode se filiar a partidos políticos. Não tem impedimento para que inelegível se filie. Só quem não pode se filiar é quem estiver com seus direitos perdidos ou suspensos. Esta filiação partidária para fins de exercício do direito à elegibilidade deve existir com um prazo mínimo de antecedência da data das eleições de 6 meses. Não basta ser filiado a partido político. É bem verdade que, em razão da exigência do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição, inexiste candidatura avulsa. É impossível que alguém participe das eleições sem que seja por meio de um partido político. Mas não basta a filiação. Esta filiação deve existir por um prazo. E qual é o prazo mínimo de filiação partidária para participar das eleições? 6 meses antes da data das eleições. Cuidado, era um ano, mas a Lei 13.165 de 2015 diminuiu este prazo para apenas 6 meses antes da data das eleições. Sendo que, para o militar, não é exigível esse prazo de filiação partidária. A Constituição Federal diz que o militar alistável é elegível, pode participar das eleições, mas a Constituição, apesar de permitir a elegibilidade do militar, proíbe que o militar exerça atividade político-partidária. E como que o militar faz para participar das eleições? Ele precisa se filiar? Não, ele não pode se filiar. E como é que ele vai fazer? Ele vai para a eleição sem partido político? Não exige candidatura avulsa. Ninguém participa das eleições sem que seja por meio de um partido político. E o que o militar faz então? Só o militar
caso seja escolhido em convenção partidária, estará apto a participar das eleições. Vai fazer campanha eleitoral, vai utilizar a sigla, o símbolo, a denominação daquele partido político que o escolheu para participar das eleições. Pessoal, com isso terminamos a nossa dica de hoje. Que Deus te abençoe, bons estudos, que a graça do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu te espero aqui no Gran Cursos Online na nossa próxima dica.